Bom, esse vídeo revisional da disciplina de Administração Fiscal e Tributária vai tratar basicamente da unidade 2 do caderno didático, que especifica sobre as noções de gestão de empresas, e aí nós vamos passar por alguns tópicos, alguns subtítulos do caderno didático, inclusive o departamento de pessoal, a administração financeira e orçamentária, contabilidade, produção e custos, matemática financeira e, por fim, informática. No final do vídeo eu acrescentei dois subtítulozinhos, um de revisão e um de tira dúvidas, que nós vamos passar por algumas atividades avaliatórias da disciplina. Então eu vou falar um pouquinho sobre a AA da minha disciplina, onde eu abordei os 6 princípios contábeis. Vamos falar um pouquinho sobre os estudos orientados de recuperação. Vamos passar pelo fórum 1 e 2 e vou falar um pouquinho sobre as avaliações online que começam em alguns dias. Bom, o melhor do Brasil é o brasileiro. E vocês, como acadêmicos do curso de assistente administrativo, na modalidade à distância, pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, têm a chance de mostrar ao mundo corporativo o quanto são criativos, possuem iniciativa e trabalham duro atrás da sua realização profissional. Mas no mundo corporativo, muito trabalho duro é necessário, mas não basta para ter sucesso em qualquer negócio. Pesquisas indicam que 1 em cada 4 empresas criadas no Brasil acabam fechando as portas antes de completar 2 anos de funcionamento. Sabe por que isso acontece? Muitos negócios sucumbem por não investirem em uma estrutura contábil e fiscal. Mas o que é a administração fiscal e tributária? A administração fiscal, também conhecida como gestão tributária, é o conjunto de práticas, técnicas e saberes relacionados às obrigações tributárias a que as empresas estão submetidas. É importante, pois a empresa deve estar alinhada às leis e regulamentos vigentes, evitando que seja autuada e que tenha que pagar pesadas multas. Outra grande vantagem é a organização dos documentos e das finanças do negócio. Todas as empresas brasileiras têm a obrigação de pagar seus tributos, que além de impostos como imposto de renda, ICMS ou ISS, a empresa também tem a obrigação de recolher taxas quando utiliza-se de serviços públicos, como o alvará de funcionamento, a taxa de incêndio, a contribuição para a coleta de lixo, etc. Existem as contribuições para o INSS e a contribuição social sobre o lucro líquido da empresa. Muitos administradores não sabem que, além de pagar suas obrigações, estão submetidos também a uma série de outros deveres. A lei obriga que a empresa mantenha livros contábeis e fiscais atualizados, sem rasuras, bem como prestar declarações de bens e rendas, etc. A desobediência a essas determinações coloca o estabelecimento em situação de risco fiscal, que pode ser revertida em multas ou até processo contra seus administradores. Você já se perguntou o que é gestão de empresas? Tem certeza que as práticas que sua empresa adota são as mais eficientes para o negócio, para o seu crescimento? A gestão de empresas é um processo baseado em estratégias e ações que conduzem a empresa a medir resultados, mensurar os problemas, evitar as falhas e corrigir os erros. Em um mercado competitivo, as empresas que adotam um sistema de gestão de empresas garantem processos mais eficazes e conquistam melhores resultados. A gestão de empresas precisa considerar cada parte da empresa como um aspecto ligado ao seu sucesso ou ao seu fracasso. Por isso, estão intimamente ligados. Conhecer o departamento de pessoal, saber como se procede a administração financeira e orçamentária, como calculamos os processos de produção e custos, conhecer os princípios contábeis, as noções básicas da matemática financeira e uma pincelada de informática acabam por dar ao gestor uma visão ampla do seu negócio, sabendo lidar com as dificuldades e potencializando os resultados, aumentando o desempenho de seus colaboradores. O Departamento de Pessoal é a unidade de execução vinculada ao Departamento de Recursos Humanos, nosso famoso RH.
É o setor da empresa que faz a gestão dos funcionários, gerencia a folha de pagamento, férias, benefícios, atestados e marcações de ponto. É encarregado também das questões burocráticas relacionadas aos colaboradores, garantindo a correta emissão e gerenciamento de documentos. É basicamente composto de 3 setores: admissão, compensação e desligamento. O setor de admissão cuida da entrada dos funcionários na empresa, da legislação, documentação e critérios para admissão. O setor de compensação cuida do controle de frequência, pagamento dos salários, benefícios e do recolhimento dos impostos e obrigações legais. E, por fim, o setor de desligamento cuida do processo de saída do colaborador, quitação do contrato de trabalho, documentação, etc. Ter uma empresa é um verdadeiro desafio. Fazer a gestão dos colaboradores, controlar o ponto, arquivar toda a documentação e garantir que todas as normas trabalhistas estejam sendo cumpridas não é fácil. E para cuidar disso, o departamento de pessoal coloca a mão na papelada. Como faz parte da estrutura organizacional da empresa, precisa ser gerido com precisão e seriedade. Não se pode negligenciar a legislação e empurrar com a barriga, ou o gestor e funcionários terão graves problemas jurídicos. Finalmente, há o setor que gerencia todo o quadro de pessoal, desde a admissão, passando pela remuneração, assiduidade, pontualidade até a demissão. Explora também a rotatividade, controle, entrada e saída de funcionários, as faltas e ausências dos colaboradores. No item 1, temos a observância e a documentação. Quando o candidato é contratado, existe uma documentação que deve ser emitida e recebida, processamento dos contratos, controle de ponto, e isso é realizado desde a admissão até a rescisão. No número 2, o departamento de pessoal acompanha o cumprimento da jornada, horas extras, adicionais noturno ou banco de horas, por exemplo. Na terceira, temos a folha de pagamento. Inclui o salário, benefícios, cálculo do 13º, recolhimento de taxas, imposto de renda, contribuição sindical, INSS ou FGTS. É função do DP, Departamento de Pessoal, garantir que esses cálculos sejam feitos corretamente. No número 4, temos a gestão de licenças e férias. O DP realiza registros necessários relativos às licenças, atestados, afastamentos e acidentes de trabalho, integrando-os ao pagamento ou ao contato com os órgãos públicos. Mas qual a importância do departamento pessoal em uma empresa? É ele, o DP, o principal responsável para que as leis trabalhistas sejam seguidas, evitando passivos desnecessários, ou seja, evitando processos trabalhistas para a empresa. Bom, quanto à administração financeira e orçamentária, seu principal objetivo é administrar os recursos financeiros. Isso quer dizer que, frente ao capital investido na empresa, queremos o maior rendimento com o maior retorno possível. A maximização da riqueza consiste em selecionar investimentos para melhor compensação entre riscos e retornos. O colaborador que realizar o papel de administrador financeiro em uma empresa deverá preocupar-se com 3 tipos básicos de questões. Primeiro, a análise, planejamento e controle, ou seja, coordenar, monitorar e avaliar as atividades da empresa, participando das decisões estratégicas. Item 2. Decisões de financiamentos, ou seja, é decisão do administrador a captação de financiamentos que a empresa destinará para investimentos, seja a curto ou a longo prazo. E por fim, as decisões de investimentos, nos quais o administrador se preocupará com a relação entre risco e o retorno dos capitais aplicados pela empresa. Mas qual o conceito de risco e de retorno? O risco pressupõe as chances de que o administrador tem em perder ou ganhar dinheiro com os valores investidos pela empresa. O retorno, por sua vez, diz respeito à rentabilidade, qual a expectativa de se obter lucros com seus investimentos. Muitas vezes o risco e o retorno aumentam de mãos dadas. À medida que um aumenta, o outro segue na mesma proporção.
Ou seja, quanto maior os riscos, maiores as chances de ganhar. Mas o administrador financeiro deve sempre buscar o equilíbrio. Os investimentos não devem ser arriscados de forma deliberada, sem as devidas análises. No caderno didático, temos alguns conceitos importantes que eu gostaria de ponderar, explicar de maneira mais simples. Tudo bem? O ciclo operacional é, resumidamente, o ciclo da matéria-prima, ou seja, inicia-se com a compra da matéria e termina quando a empresa recebe pela sua venda. A matéria-prima entra e sai. O ciclo financeiro é o ciclo do dinheiro. Inicia-se com o pagamento da matéria-prima e termina com o recebimento pela venda, ou seja, o dinheiro sai para a aquisição de um insumo e entra quando o produto é vendido. Já o ciclo econômico é o ciclo do produto. Começa quando a empresa compra a matéria-prima, ou seja, a adquire, o insumo entra, e termina quando ocorre a venda, ou seja, o produto sai. O período de contas a receber é o intervalo entre a venda do produto e seu efetivo pagamento. O período de contas a pagar é o período entre o recebimento da matéria-prima, de sua entrada no estoque, até o seu pagamento, a quitação junto ao fornecedor. E o estoque, dentro de uma empresa, é representado pelos materiais, suprimentos e produtos finais ou inacabados que estão em posse da empresa. A função do estoque é otimizar o investimento, aumentando o uso eficiente dos meios internos e minimizando a necessidade de capital investido. A caixa é a conta em contabilidade que registra os valores dos recursos imediatamente disponíveis para a empresa efetuar pagamentos. Pertence ao ativo circulante, ou seja, é o que a empresa tem disponível em saldo de bancos, numerários em trânsito, aplicações financeiras, fundos de investimento, títulos públicos, entre outros. O capital social é a conta contábil usada para registrar o valor investido na empresa pelos acionistas ou pelos sócios. Geralmente, o capital social é integralizado no momento da construção da empresa. É a quantia bruta que é investida para iniciar as atividades, considerando o tempo em que ela não vai gerar lucro para se sustentar. É usado para comprar investimentos, acessórios, contratar serviços, ferramentas, adquirir computadores, carros, etc. Tudo que for relacionado ao negócio. Já o gasto é um sacrifício que a empresa tem que arcar para atingir os seus objetivos. Assim, o gasto pode ser a obtenção direta de um produto, de um serviço ou usado para a aquisição de um bem ou de outro serviço. São valores despendidos com compras, como materiais, mercadorias, combustíveis, eletricidade, material de consumo, material de escritório, utensílios, etc. Ou com serviços como comunicação, seguros, rendas, aluguéis, honorários, entre outras categorias de gastos. A despesa, em termos contábeis, é o que a empresa gasta para obter receita. Não são despesas o que a empresa utiliza para a transformação ou para a produção dos bens ou produtos. Desta maneira, podemos pensar na despesa como os valores gastos com a estrutura administrativa e ou comercial da empresa. Por exemplo, aluguel, salários, telefone, propaganda, impostos, comissões, etc. E finalizando esse slide, o custo, que é o gasto que a empresa realiza até tornar o seu produto pronto para ser comercializado, seja fabricando ou revendendo. Como exemplos de custos, temos a matéria-prima, energia consumida, água, mão de obra, etc. E encerrando a administração financeira e orçamentária, temos o desembolso e o índice de liquidez. Como desembolso, podemos entender o pagamento do gasto. Por exemplo, quando uma empresa compra uma máquina no dia 1º, isso é um gasto. Mas quando é quitado no dia 20, assim, quando você paga pela máquina, você faz um desembolso. Já o índice de liquidez podemos entender como a capacidade da empresa em pagar suas obrigações. É de grande importância para a administração e para a continuidade de uma empresa os seus índices de liquidez das dívidas e dos direitos a curto prazo. Bom, cursista,
Agora falaremos sobre a contabilidade. A contabilidade é a ciência aplicada que estuda o patrimônio das entidades, seus fenômenos, suas variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo, registrando os fatos e os atos de natureza econômico-financeira que o afetam e suas consequências na dinâmica financeira. Na aplicação da contabilidade, utilizamos as técnicas contábeis. Dentre as principais, é citado pelo caderno didático a escrituração, demonstrações contábeis, auditoria e análise. A escrituração é o ato de se fazer o registro cronológico dos fatos e atos com base nos documentos e que possa ser comprovado. As demonstrações contábeis consistem na apresentação dos resultados efetuados de forma condensada, apresentando os resultados da empresa em um determinado período. A auditoria é a técnica que valida a exatidão dos registros, é a conferência dos documentos. E a análise faz a interpretação dos dados, garantindo que os administradores possam utilizá-los, já que muitas vezes a linguagem contábil não é facilmente entendível. Já o patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica, uma empresa. Os bens e direitos, chamados de ativo, referem-se a tudo aquilo que a empresa tem. Já as obrigações, chamado de passivo, é o que ela deve. Mas em contabilidade, os bens, direitos e obrigações são somente aqueles que podem ser avaliados em moeda. Os bens podem ser classificados como móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis. Os móveis são os que podem ser deslocados de um local para o outro, por exemplo, veículos e máquinas. Os imóveis não poderão ser deslocados, são os terrenos e os imóveis que a empresa possui. Os bens tangíveis podem ser tocados, existem fisicamente, como os estoques e máquinas, e os intangíveis não existem fisicamente, como as marcas, patentes e direitos autorais. Os direitos são os valores que a empresa tem a receber de terceiros, que tenham vindo, por exemplo, de transações comerciais, vendas a prazo, valores aplicados, duplicatas, etc. E como já dito, as obrigações é o valor que se tem a pagar a terceiros, são os salários, financiamentos, duplicatas, etc. Provavelmente você também já tenha ouvido falar em patrimônio líquido. Ele é calculado somando-se os bens e direitos e subtraindo as obrigações, conforme mostro na fórmula. O patrimônio líquido é tudo aquilo que o empreendedor e seus acionistas possuem na empresa e que é devido por esta pessoa jurídica aos seus proprietários. Ou seja, são os valores investidos pelos proprietários para que a empresa pudesse existir. Ou podemos dizer, resumidamente, que o patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. Se o ativo for maior, temos uma situação líquida positiva. Se for igual, a situação é nula. E se o passivo for maior, temos uma situação líquida negativa. A teoria da produção, a teoria dos custos e a teoria dos rendimentos constituem um conceito criado por um economista britânico em 1937. Nesta teoria, as empresas produzem conforme a expectativa de demanda do mercado e a oferta é ajustada por aqueles que estão dispostos a consumir. Esta é a teoria da firma ou teoria de empresa. Como nosso foco é só a produção e os custos, vamos às explicações. A teoria da produção, como o próprio nome diz, permite a uma empresa determinar qual a quantidade ideal a ser produzida. Todos nós entendemos o quanto é danoso a uma empresa se ela produz mais do que é consumido ou se ela produz menos, causando falta de produtos no mercado. Para determinar as possibilidades técnicas de produção eficiente, sem desperdício, calculamos os fatores de produção fixos e variáveis. Os fatores fixos são aqueles que permanecem inalterados, seja qual for a quantidade de produtos ou serviços produzidos pela empresa. Podemos citar o aluguel, maquinário, etc., que existem independente da quantidade ofertada. Já os fatores variáveis mudam de acordo com a produção. Como exemplos, temos a matéria-prima, a mão de obra, insumo, água, luz, etc.
Uma observação importante: o objetivo de toda empresa é a maximização de sua atividade produtiva, otimizando a produção, diminuindo os custos e, por consequência, aumentando os lucros. Então, nossa última observação é essa. Para calcularmos o lucro total LT de uma empresa, devemos calcular o RT, Receita Total de Vendas, e diminuir o CT, Custo Total de Produção. A matemática financeira é a área da matemática que estuda a equivalência de capitais no tempo, ou seja, como se comporta o valor do dinheiro no decorrer do tempo. Sendo uma área aplicada da matemática, estuda as diversas operações ligadas ao dia a dia das pessoas. Por esse motivo, conhecer suas aplicações é fundamental. Como exemplo dessas operações, podemos citar as aplicações financeiras, empréstimos, renegociação de dívidas ou mesmo tarefas simples, como calcular o valor de um desconto num determinado produto. Como conceitos básicos da matemática financeira, temos o juro, que representa o valor obtido pela remuneração de um capital. Ele pode ser obtido pelo retorno de uma aplicação ou ainda pela diferença entre o valor à vista e a prazo em uma venda, por exemplo. Os juros podem ainda ser simples ou compostos. Os simples são calculados sobre o capital no início da transação. Assim, todos os juros são sempre iguais em todos os períodos. Já os juros compostos é o regime no qual o juro incide sobre o montante do período anterior, gerando um novo montante, e depois calculado no segundo momento sobre o montante novo, ou seja, é o chamado juros sobre juros. Vamos a alguns exemplos. Digamos que uma pessoa contraiu um empréstimo a juros simples de R$ 1.000 com taxa anual de 10% e pagaria o montante em 3 anos. Teríamos R$ 100 de juros ao ano, somando-se R$ 300 ao final dos 3 anos, e o valor a ser pago seria de R$ 1.300. Já no regime de capitalização composto, aceitando-se as mesmas condições, o empréstimo de R$ 1.000 a 10% ao ano e pagamento em 3 anos, os juros seriam calculados ano a ano, aumentando o montante, que no primeiro ano seria de 1.100, no segundo ano já estaria em 1.210 e no terceiro ano, no ano em que seria pago, estaria já em R$ 1.331. Mas vamos a outros conceitos. O capital representa o valor do dinheiro no momento atual. É o valor que pode ser investido, endividado ou emprestado. O montante é o valor futuro, ou seja, é o capital acrescido dos juros. É dado pela fórmula simples, M é igual a C mais J. O desconto é o valor do abatimento de uma dívida que é paga antecipadamente. Ela pode ser dividida em desconto simples e composto. No desconto simples, os juros abatido é calculado sobre todo o montante. Já no desconto composto, os juros é calculado sobre cada período, aumentando o desconto. A vida de uma empresa hoje depende muito da eficiência da informatização de seus processos. Todos os dias temos novidades e inovações que facilitam e auxiliam o dia a dia dos negócios. A informação está literalmente na palma de nossas mãos e a gestão de dados e de processos está se tornando cada vez mais simples por conta das facilidades oferecidas pela tecnologia. Por meio da informática, foram quebradas as barreiras do espaço físico, expandindo o campo de atuação dos negócios. Assim como existem centenas de ferramentas úteis aos negócios, conhecer as estruturas básicas relacionadas à informática nos coloca a par dos equipamentos que temos, nos torna melhores compradores e usuários. A primeira conceituação que devemos fazer é a de hardware e software. O hardware é a parte física, o corpo, a que você toca. Já o software é a parte intangível do computador, a alma, é o que interliga e faz funcionar o hardware. São conceitos interligados, sem um não existiria o outro. Como hardware, podemos citar a UCP, monitor, mouse, fios e cabos, teclado, impressora, etc. Como software, temos os programas, sistemas operacionais e aplicativos.
Podemos também subdividir o hardware em dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Os de entrada permitem que o usuário faça a inserção dos dados no computador. Temos o teclado, mouse, scanner, mesas digitalizadoras, canetas, webcams, etc. Os dispositivos de saída devolverão ao usuário o resultado do processamento. Temos como dispositivos de saídas o monitor, impressora, fones de ouvido, etc. E alguns dispositivos podem ser, ao mesmo tempo, de entrada e de saída, como os roteadores, CDs, DVDs, dispositivos de vídeo, tablets, etc. A tecnologia e os dispositivos conectados à internet estão presentes por todos os lados, fazendo parte do nosso dia a dia. Das redes sociais ao e-mail, smartphones, programas que integram setores, pessoas, reuniões online, etc. Quanto mais conectada a estrutura, mais elas poderão ser alvo de ataques de cybercriminosos. Assim, é papel dos administradores e do setor de informática criar métodos e procedimentos que busquem identificar e eliminar as vulnerabilidades das informações e dos espaços físicos. Para pincelar um pouco de dicas sobre cibersegurança, gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, e mais importante, use software original. A economia de não se pagar por um programa original, como Windows, Office ou antivírus original, e optar por programas com crack, senhados ou liberados, abre brechas de segurança em seu computador e em sua rede para acessos não autorizados. Segundo, faça atualização de seus programas. Softwares atualizados possuem proteção para as mais recentes formas de ataque, além de terem passado por revisão e terem bugs e falhas de segurança corrigidas. Terceiro, monitore sua rede. Defina que aplicações e programas poderão ser acessados a partir de sua rede. Mantenha seu firewall e seu antivírus ativo e atualizado. Com isso, você garante padronização no ambiente e que tudo executado na rede seja homologado pela empresa. Tenha cuidado com antivírus gratuitos. Eles são bons e perigosos para usuários domésticos, mas inaceitáveis para ambientes corporativos. Quarto, cuidado com as senhas. Crie senhas complexas para todos os serviços. Exija no mínimo 8 caracteres, misturando maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais e números. Não importa o quanto seu sistema de segurança for avançado, eduque seus colaboradores. Quinta dica: controle o acesso aos computadores e principalmente aos seus servidores. Criminosos não podem, em hipótese alguma, ter acesso físico aos seus servidores. Eles devem estar trancados, geralmente dentro de um rack fechado com chave, em sala monitorada por câmeras. Não permita que estranhos acessem suas máquinas. Parece estranho falarmos de backup quando o assunto é segurança, mas o backup, que é a cópia de segurança das informações do sistema da empresa, é sim importante se a empresa cria uma política de segurança. As tecnologias de backup evoluíram. Podemos atualmente realizar backup automaticamente e manter nossos arquivos em uma nuvem, garantindo cópia, teste e restauração rapidamente. Neste vídeo e webinário de revisão, eu pesquisei e fiz um apanhado dos principais questionamentos feitos na sala do ambiente virtual, no nosso chat Tira Dúvidas e nas mensagens me enviadas pela mensageira ou pelos aplicativos de mensagens. Quanto à atividade avaliatória, iniciei o nosso questionamento assim: pedia que vocês definissem os 6 princípios da contabilidade e exemplificassem. Os princípios fundamentais da contabilidade foram criados pelo Conselho Federal através de uma resolução em 1993 e representariam um conjunto de normas gerais que delimitariam a aplicação das ciências contábeis. Elas representavam a essência da doutrina e as teorias contábeis e deveriam nortear o trabalho de todos os profissionais da contabilidade. Eram 7 princípios inicialmente. Um deles, o princípio da atualização monetária, foi revogado em 2010 e, em 2016, com a revogação da resolução,
abriu-se caminho para uma nova base conceitual. No entanto, e gostaria que isso fosse deixado bem claro, os princípios não foram extintos. Eles estão englobados e presentes nas novas resoluções do CFC. Estão vivos no exercício da profissão e devem ser conhecidos por todos os envolvidos na área. Por isso, eles foram tema de nossa atividade avaliatória. Devem ser definidos e exemplificados. Vou resumidamente explicar um a um. No princípio da entidade, temos a definição de que o patrimônio da empresa é o objetivo da contabilidade e não devemos confundir ele com o de seus sócios ou acionistas. Ainda nesse princípio, temos que, caso uma pessoa tenha mais de uma empresa, todas serão independentes e nunca deverão ser somados os seus relatórios e negócios. Já o princípio da continuidade considerará sempre que a entidade continuará suas operações indefinidamente. Quando uma empresa é criada, a ideia é que ela continue existindo por tempo indeterminado, ou poderíamos ter insegurança jurídica, desde os funcionários, investidores, bancos, etc. Já o princípio da oportunidade nada mais é do que registrar os fatos de maneira tempestiva e íntegra, ou seja, de maneira correta, completa e no momento em que o fato foi gerado. O princípio do registro pelo valor original nos diz que os ativos e passivos do patrimônio da empresa devem ser registrados pelo valor original, baseado em moeda do país. No nosso caso, no Brasil, o registro será feito em real. Já o princípio da competência é um pouquinho complicado. Basicamente, temos dois regimes para registrar determinada conta: o regime de caixa e o regime de competência. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Seus funcionários que trabalharam o mês de julho de 2020 terão seu salário registrado no demonstrativo, pelo regime da competência, no mês de julho, mas serão registrados pelo regime de caixa no mês de agosto, quando serão efetivamente pagos. Entendeu? O regime de competência é quando o fato contábil ocorre, o funcionário trabalhou em julho. E o regime de caixa é quando você liquida um passivo ou recebe um ativo, quando depositou o salário dos seus funcionários de julho no mês de agosto. E finalizando, o princípio da prudência, também denominado como princípio do conservadorismo. Ele nos fala que ao mensurarmos um ativo, adotamos o menor valor, mas quando medimos um passivo, adotaremos o maior valor entre dois ou mais existentes. Isso evita problemas ao levantarmos informações, pois teremos sempre margem para que tenhamos ativos maiores, caso existam, ou tenhamos passivos menores, se houverem também. Isso evita descontrole financeiro. Todas as questões foram embasadas no caderno didático. Muito do caderno didático já foi visto por vocês em outras disciplinas, e assim deverá ser revisado para a resolução das questões da avaliação online. Nenhum questionamento está fora do caderno didático. Claro que algumas foram redigidas para que não fossem facilmente encontradas no material, mas são sempre de fácil entendimento. Tenham cuidado com as palavras exceto, em ordem, sucessivamente e somente. No caso das avaliações, eu destaquei colocando-as em negrito, sublinhado e caixa alta, para que vocês soubessem o que eu estava solicitando. Os questionamentos dos fóruns 1 e 2, ou seja, a conceituação dos 3 E's e o que seria elisão fiscal e evasão fiscal, também estão presentes na avaliação. Por isso, deem uma lidinha antes da avaliação. E sempre as questões terão a sua percepção de mundo, sua atuação profissional, sua experiência de vida. Por isso, leia com cuidado cada uma das questões, pense e responda a única alternativa possível. No Fórum 1, eu propus abordarmos a conceituação dos 3 E's da administração. Às vezes, sua conceituação é complicada, muitas vezes conflitante entre si, mas, em termos gerais, espero que todos tenham conseguido entender sua diferenciação. Na eficiência, temos a capacidade de obter bons produtos com produtividade e desempenho, ou seja, utilizando-se a menor quantidade de recursos ou obter mais produtos com a mesma quantidade de recursos.
A eficácia é a capacidade de fazer o que é preciso e alcançar um determinado objetivo, escolhendo os melhores meios para produzir um produto. E a efetividade nos diz respeito à capacidade de promover resultados pretendidos ou planejados. No Fórum 2, eu questionei sobre evasão fiscal e elisão fiscal. Poderíamos ainda ter incluído o termo elusão fiscal, mas ficou para sua curiosidade, caso queiram pesquisar no Google a palavra. Bom, a evasão fiscal é prática criminosa, ou seja, proibida por lei, onde o administrador simula, frauda ou sonega para esquivar do pagamento de tributos. Tal prática é considerada crime contra a ordem tributária e contra as relações de consumo, definidas na Lei 8.137 de 1990. Como exemplo, temos um gestor que não declara as vendas reais efetuadas para não elevar o valor de seu imposto, seja para sonegar ou para não ultrapassar o limite tributário. Já a elisão fiscal é uma prática aliada das empresas para diminuírem a sua carga tributária de seu orçamento. São, neste exemplo, manobras permitidas pela lei para garantir benefícios fiscais e a redução de tributos. Por exemplo, empresas que mudam de endereço, de cidade, para recolherem menos ISS-QN ou de estado para pagarem menos ICMS. Outro exemplo clássico são as empresas que, em acordo com a administração pública, se instalam em determinadas áreas que são concedidas isenção de tributos, descontos ou que aliviam a carga tributária através de benefícios fiscais. Bom, cursistas, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo de revisão, tá? Eu continuo à disposição, espero que vocês aproveitem o caderno didático, as atividades avaliatórias e o Fórum 1 e 2 e estudem eles para poder fazer nossa avaliação online. Em qualquer momento eu estou à disposição e continuo à disposição para tirar as dúvidas suas sobre a minha disciplina Administração Fiscal e Tributária. Foi um prazer, uma grande honra estar com vocês nessa caminhada e qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço, boa sorte na profissão.